Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. No episódio de hoje vamos falar sobre Montessori aplicada a séniores. Se tem interesse ou curiosidade sobre a pedagogia Montessori, hoje o podcast marca pela diferença. Não vamos falar de Montessori aplicada a crianças, mas a séniores. E para falar sobre esta temática, convidei a Wanda Rodrigues. A Wanda, que é licenciada em Educação Social, mestre em Intervenção Psicossocial com crianças e jovens em risco e mentora e administradora do projeto de proximidade social O Viseu Social. Olá Wanda, bem-vinda! Antes de mais, vamos começar por saber que projeto é este, Wanda. Olá! Olá, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Então, falando um bocadinho do Viseu Social. O Viseu Social é um projeto de proximidade social aqui no distrito, no concelho de Viseu. É um projeto pessoal que nasceu em 2013. Basicamente, quando eu me formei, achei que a informação a nível social estava muito dispersa, portanto, informação sobre formações, sobre projetos, sobre técnicos. Achei que estava tudo muito, muito espalhado e que os colegas e eu acabávamos por perder o rastro a certas coisas. Então decidi criar o Viseu Social como aqui um veículo agregador dessa informação. O projeto foi crescendo, foi se tornando mais autónomo e comecei então também a trabalhar em outras lacunas da sociedade, podemos dizer assim. Trabalho bastante as questões culturais, gosto de desenvolver dentro do projeto alguns mini projetos culturais com, se calhar, vamos chamar-lhe aqui, um público-alvo mais desfavorecido, que tem menos facilidade de oportunidades. E é aí que muitas vezes trabalho com os séniores. Portanto, nós sabemos que culturalmente o nosso país já vai oferecendo algumas atividades aos séniores, mas eles ainda estão um bocadinho à margem, mesmo pela exclusão digital, pronto. Então o Viseu Social também ruma nesse sentido, de chegarmos aqui a públicos mais esquecidos, entre aspas. Obrigada, Wanda, pela explicação. E para além de ter criado este projeto tão bonito, a Wanda é mãe de alma e coração. Vê na sua filha o seu projeto de vida mais bonito e arrojado. Palavras da Wanda. E foi com o nascimento da sua filha que começou a interessar-se sobre o método Montessori, a criar atividades e a implementá-las, não só com a sua filha, mas também com séniores com demência com quem trabalha. Wanda, confesso que estou bastante curiosa, explique-me tudo, como é que se aplica Montessori aos séniores? Pronto, é verdade, foi com o nascimento da minha pequenina que eu comecei a interessar-me mais pelo Montessori, pelas atividades, uma forma de lhe dar uma autonomia e providenciar-lhes algumas experiências que eu não tivesse tanto no centro, portanto, que ela fosse descobrindo. E como eu estou ligada também às artes, a minha formação anterior à licenciatura é no mundo das artes, eu achei que devia criar-lhe os próprios jogos e então estimulá-la dessa forma. Ao criar alguns jogos, eu fui percebendo que se podia aqui fazer uma ponte e fazer uns jogos, umas atividades similares e aplicá-las aos séniores. Portanto, uma coisa que eu quero frisar aqui é que as atividades não são infantilizadas, elas são adaptadas para os séniores. Portanto, eu não pego num jogo que supostamente vou aplicar a uma criança de 3, 4 anos e levo essa mesma atividade para um sénior, não. Isso que está a dizer das atividades infantilizadas a idosos é uma coisa que pessoalmente a mim me preocupa, porque muitas vezes as atividades que nós vemos em centros de dia ou mesmo lares de idosos são bastante infantilizadas.
E eu sim, não sou da área, apenas o que estou a dizer é apenas a minha observação pessoal, e sempre me pareceu que não era adequado, porque aquelas pessoas não são crianças, exato. não é? Exato, é mesmo o que a Mara está a dizer. Portanto, hum, não há aqui uma necessidade de pegar numa atividade infantil e aplicá-la a idosos. Há uma necessidade de pensar no objetivo que essa atividade tem e fazer então uma linha, um paralelismo, uma ponte e pensar como podemos aplicá-lo aos idosos. Portanto, o mesmo objetivo, mas numa atividade pensada e estruturada. De facto, tem razão, apesar de não ser da área, é uma observação muito pertinente e que tem muita lógica. Eu, como técnica, jamais faria, no meu contexto profissional, faria uma atividade em que o simples objetivo, imagine, fosse pintar um desenho só por pintar. O que é que eu quero dizer? Os idosos, são pessoas, têm idade, têm outras competências, têm outras Tem uma experiências. história de vida, tem experiências, tem memórias. Exatamente, não faz sentido eu pegar num desenho só porque é um desenho e só porque eu acho que o tempo deles tem que ser preenchido, o tempo deles tem que ser preenchido, mas tem que ser preenchido com qualidade, com coisas que os interessem, que eles gostem de fazer. Não faz sentido estarmos a fazer uma coisa só por fazer. Desperdiçamos recursos a vários níveis e também causamos às vezes frustração nas pessoas e não nos apercebemos. Eu sei que os técnicos que o fazem não fazem por maldade, às vezes é aqui um querer ser útil, pronto. Às vezes também, Wanda, se me permite, um ciclo vicioso, porque toda a gente faz assim. Se Exato, não formos há. reparar, toda a gente. Ou seja, é normal ver-se idosos com atividades que se calhar Sim, não são apropriadas para aquelas idades. Wanda, vou-lhe só pedir, se sim, possível, que nos exemplifique. Isto é de facto um tema que se calhar muitas pessoas que já conhecem Montessori nunca se tinham lembrado que isto poderia se relacionar com exato. os idosos. Portanto, isto é uma novidade para todos nós. Eu confesso que estou aqui super curiosa, mas também muito interessada, porque de facto faz todo o sentido. Então, o grande exemplo que eu às vezes dou com quem vou falando sobre isto, uma das áreas do Montessori para as crianças é as atividades de vida prática, certo? Pronto. E eu um dia resolvi fazer um pequeno tabuleiro para a minha Carlota, porque ela estava a começar a ganhar autonomia em calçar as meias, em despir as meias, a apertar os atacadores, tirar o cinto, pôr o cinto, apertar os botões, abrir os fechos. E eu pensei, espera lá, então eu trabalho com pessoas com demência, em que às vezes as atividades de vida diária ficam condicionadas. Então, se eu posso praticar isto com uma criança, posso fazer um tapete de atividades de vida diária ajustada e, e adaptada à pessoa sénior e fazer a mesma coisa. Então, assim nasceu a primeira atividade. Este foi mesmo o boom, foi aí que fez Isso luz. é de facto maravilhoso. Só uma pergunta: e quem é que faz o tapete que está a dizer? É a Wanda ou pede a alguém depois para fazer? Não, faço tudo. E faz Eu, o fecho dos botões? tudo, tudo. Eu depois, se quiser, posso partilhar com a Mara, agora aqui assim off, posso partilhar com a Mara Não algumas é fotografias. off, é mesmo on. Sim, sim, ia dizer aos nossos ouvintes que isto que a Wanda está a dizer, que é muito, muito importante, mas é importante nós vermos. Por isso eu depois vou pedir à Wanda para partilhar algumas fotografias destas atividades que a Wanda aplica a idosos e a pessoas com demência, para que consigamos aqui visualizar que tipo de atividades é que podem ser aplicadas a estas pessoas com estes, não é, com estes problemas, com esta condição, digamos assim. Estas patologias que estão inerentes à idade. Portanto, biologicamente, às vezes a gente não sabe que não consegue escapar a estas coisas. Outras atividades que os idosos gostam muito de fazer são atividades sensoriais e que estimula também os outros sentidos, assim como nas crianças nós usamos tapetes com várias texturas ou objetos com vários cheiros. Nos séniores nós podemos fazer exatamente as mesmas atividades. Outras atividades são as atividades de língua, as atividades de matemática, podem ser todas aplicadas com a mesma base que nós usamos para as crianças. A ideia das atividades Montessori
é dar autonomia às crianças e satisfazer-lhes a capacidade delas próprias se integrarem no meio. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Então, acho que faz todo o sentido, quando trabalhamos com idosos com demência, agirmos da mesma forma e partirmos dessa base. Outra coisa importante é a forma como nós tratamos os materiais. Há bocado a Mara perguntou-me se era eu que construía os materiais. Para mim isso é importante porquê? Porque eu consigo ter o controle sobre tudo aquilo que vou desenvolvendo durante a atividade, não é? Claro que a atividade é desenvolvida num espaço e num ambiente próprio em que eles já sabem, portanto, e funciona mais ou menos como nas crianças. Não usamos o tabuleiro, mas temos uma mesa que eles já sabem que é a mesa onde vão desenvolver qualquer coisa. Pronto, e construir os materiais a mim dá-me também aqui um certo controle para perceber se são facilmente manuseados, se são interativos, se eles compreendem a lógica, porque às vezes aqui o menos é mais. E não vale a pena termos uma atividade Montessori daquelas que às vezes a gente adquire, que é toda muito XPTO e com o material, quando para os idosos isso não vai traduzir no objetivo onde eu quero chegar. Isso é tão... Estou extasiada a ouvi-la porque isso é tão importante, Wanda. A ideia também foi um bocado essa, foi fazer um reaproveitamento de materiais em fim de vida útil e pensar, não, mas eles estão aí para o lixo e ainda podem ter outra utilidade, e também poder utilizar materiais naturais. Portanto, evitar os plásticos e essas coisas que não são tão... não estimulam, não é? Uma peça em plástico é uma peça em plástico, enquanto um feijão nós vamos poder abrir, vamos poder cheirar, vamos poder mexer, vamos poder triturar e vamos ter sempre qualquer coisa para trabalhar o feijão. E quem diz o feijão diz... Outra coisa que eu também acho importante, e trabalho muito tanto com ela como com os séniores, são os elementos naturais. Portanto, sempre que eu posso utilizar elementos naturais é algo que eu faço. Portanto, trabalhar as texturas com as alfaces, com as abóboras e deixá-los mexer, porque às vezes o mexer é importante, mas também é reavivar memórias. Exatamente, para reconhecer o que é aquilo que estão a mexer, porque muitas das vezes se calhar já nem sabem o que é, não é? Exato. E depois há aqui também um conhecimento do grupo e, por exemplo, eu no meu contexto profissional, há muitas pessoas que eram agricultoras, que trabalhavam a terra e com a demência vai-se perdendo, portanto, a memória que eles tinham, e se nós deixarmos eles tocarem, deles mexerem, pedir-lhes até depois, quando eles reconhecem o legume ou reconhecem a fruta, pedir-lhes para falar um bocadinho sobre isso, vamos ter um fio condutor para outras atividades, certamente. Isso é tão importante. Já devem ter reparado que temos presente aqui nesta entrevista da Wanda a sua filhota, também é uma convidada nossa, não tem problema nenhum, faz parte. Aliás, podemos dizer que a Carlota foi aqui a peça de chave do início de atividade de Montessori da Wanda, da mãe, e que depois se estendeu aos seus idosos. Portanto, a Carlota foi a cobaia, Wanda. Foi ela que fez aqui o boom, pronto, o interesse nasceu com o nascimento dela e depois a partir daí o gosto foi tanto, e eu sou sincera, eu não sou se calhar a pessoa que é um pouco, vamos chamar-lhe aqui a fanática do Montessori, portanto eu vou gerindo as coisas com alguma calma, eu não tenho... Conforme também, Wanda, o que lhe faz sentido e conforme a necessidade. Porque eu acredito que a trabalhar com pessoas com esse tipo de quadro, todos os dias são desafiantes, não é? Todos os dias deve haver dificuldades novas. Sim, as dificuldades são novas, o que nós temos que trabalhar muda constantemente e nós temos que nos ir adaptando. Portanto, eu quando estava aqui a dizer, mas mesmo com a Carlota é assim, eu não sou aqui a fanática da Montessori, eu sei que há pessoas que seguem à risca, e bem, estão no direito delas, mas a mim faz sentido ser de outra forma. Portanto, eu vou gerindo as coisas conforme me dá jeito e conforme eu também vejo os interesses dela e dos séniores a mesma coisa. Se eu faço uma atividade em que vejo que eles estão desmotivados e que já não está a ter o objetivo que eu quero, então eu parto para outra e tento de explorar qualquer coisa.
muita coisa havia para dizer. Eu deixo aqui o convite à Wanda para voltarmos a fazer um novo podcast para falar sobre isto, porque isto acho que tem que ser mais divulgado. Mas por hoje, com muita pena nossa, nós vamos ficar por aqui. O tempo é curto. Espero ter deixado aí este bichinho, esta ideia que Montessori pode ser aplicado aos séniores e a pessoas com quadros de demência. E numa próxima oportunidade a Wanda vai falar um bocadinho mais sobre isto. Por isso eu despeço-me, Wanda, obrigada pela sua presença, por o seu tempo e por ter partilhado esta experiência maravilhosa. Eu é que agradeço muito o convite e espero que haja mais técnicos como eu, que sei que provavelmente há, a fazerem as mesmas atividades, mas se calhar que ainda não viram isto. Mas eu acredito que haja técnicos que já o façam, se calhar não lhe chamam Montessori, chamam-lhe outra coisa qualquer. Exatamente. Que seja uma possibilidade de trabalharmos com estes quadros, de voltar a devolver às pessoas a autonomia que elas estão a perder, mas sobretudo dignificar, portanto, o sentido de vida e devolver-lhes aqui um certo controle, pelo menos do espaço e das coisas com que elas têm que lidar, que elas merecem e que elas têm o direito de fazer e de serem independentes, não é? De fazer de forma independente. Sem dúvida, Wanda. Muito obrigada mais uma vez. Se quer saber mais sobre este assunto ou outros temas dentro do mundo Montessori, basta ir ao nosso site em montessori.pt. Obrigada e até ao próximo episódio. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.